Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui para falar sobre novamente o Tesouro Direto. O título escolhido foi o título prefixado, tá? O título prefixado ele tem algumas peculiaridades, que é o que? Quando você contrata ele, você sabe quanto que você vai receber se levar até o final. E você vai receber sempre R$ 1.000 por cada título comprado, tá? Ele vai custar aí abaixo de R$ 1.000 e esse preço desse título vai depender da taxa que está sendo negociada aí no mercado, que é mudada diariamente. Se atente a isso, essa taxa vai mudar diariamente porque ela é marcada a mercado, ok? Essa taxa ela varia aí de acordo com a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. Então, o preço do título vai depender da taxa de juros básica. Essa aqui é a forma que é predefinida para você calcular o ganho real que você vai ter aí quando você fazer a compra de um título desse, tá? Essa taxa aqui, para você calcular a taxa real, você tem que levar em consideração o IPCA para você saber quanto você está ganhando acima da inflação. E isso é importante, porque você tem que saber fazer esse cálculo. Por quê? Porque você tem que saber se o seu dinheiro está valorizando ou se está perdendo valor, tá? Eu vou fazer uma comparação mais para frente aí sobre o Tesouro Selic e a poupança. E você vai ver que a poupança, se você for comparar aí com o IPCA, ela está perdendo, ou seja, seu dinheiro está perdendo valor. Aqui nós temos uma simulação sobre uma taxa que foi nominal, negociada a 15,65 e o IPCA de 10,67. Neste caso aqui, a taxa real foi de 4,50. Esse é o valor aqui que você tem de taxa real, tá? O tesouro pré-fixado, ele, como eu já disse, tem uma rentabilidade aí definida no momento da compra e isso só acontece, essa rentabilidade contratada só vai acontecer, pessoal, se for levada até o final. Por quê? Esse tipo de título, ele é marcado a mercado. Então, todos os dias, ali o tesouro, ele fecha das 5 até as 9h30, né? 9h30 ele abre. E o que acontece? Nesse período, o pessoal está reunido para fazer o cálculo e precificar novamente o valor do título. Então, todos os dias úteis em que o mercado é aberto, ele vai precificar esse título dentro desse período aí que eu falei. Então, quando ele abrir o mercado, ele vai abrir já com preço diferente. E quando você compra um título e for levar até o final, você sabe que vai ganhar aquela taxa pré-definida. Porém, quando você vai vender ele antecipado, o que acontece? Você vai vender ele de acordo com aquela taxa que está sendo negociada naquele momento da venda. Pode acontecer de você querer vender esse título antes e ter um prejuízo, e pode acontecer de você querer vender ele antes e ter um lucro até maior do que uma rentabilidade até maior do que o que foi contratado. Por isso, esse título você tem que usar de estratégias para comprar ele. Tá? Porque ele é um título que você compra fazendo uma previsão de que a economia vai melhorar e a taxa de juros básica vai cair. Por quê? O que acontece? A taxa de juros do título, ela caminha de acordo com a taxa de juros básicas, certo? Se a taxa cai, a taxa do título também vai cair. E o que acontece? Ela é inversamente proporcional ao preço do título. Então, se a taxa de juros cair, o preço do título sobe. Se a taxa de juros subir, o preço do título cai. Por isso que quando você vai vender o título e às vezes está lá, você vai cotar ele no diário lá, e aí às vezes pode acontecer dele estar mais barato do que você comprou, e pode acontecer dele estar mais caro do que quando você comprou, porque aquilo vai ser marcado ali diariamente, tá? Vamos supor aqui que
como eu disse, você vai receber R$ 1.000 lá no final, no vencimento do título, certo? Então, seu título ele vai custar abaixo de R$ 1.000 e o valor dele vai depender da taxa. Vamos dizer que ele custe aí 738. No valor do vencimento, você vai receber sempre R$ 1.000, tá? Se a taxa aqui subir, o que acontece com o valor do título? Subiu a taxa, preço do título cai. Pode ser que você venda ele mais barato do que foi comprado, tá? Agora, se a taxa cair, o que acontece? O preço do título sobe. Se você vender ele, você vai ter aí um lucro, né? Você vai ter uma rentabilidade aí, às vezes até maior do que foi contratada, tá? Aqui é a questão do fluxo de pagamento. Vamos ver aqui no gráfico que é melhor. Você, nesse período aqui, comprou, nessa data aqui, fez a compra de um título. Nesse período, até o vencimento, tem a taxa de juros efetiva no período e também tem os dias úteis. Eu vou falar um pouco mais à frente. E aqui é a data de vencimento, que é onde você recebe os R$ 1.000. Aqui você recebe o seu valor investido mais a rentabilidade, tá? Vamos fazer uma simulação aqui, pessoal, sobre quando você comprou um título e vai levar ele até o final. O título pré de 2015, vencimento em janeiro de 2015, e você comprou ele no janeiro de 2012. Você vai precisar, para calcular os dias úteis, isso aqui o pessoal te fornece lá, você consegue ter acesso a isso, quantos dias úteis falta para vencer o título, quantidade de um título e o preço do título no momento da compra, R$ 736,86. Então, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, comprei, né, o título, dinheiro saiu do meu bolso. Aqui eu tenho um período que ele vai ficar investido lá, né, no tesouro, com os dias úteis que ele vai ficar lá. E na data do vencimento eu vou receber aqui os meus R$ 1.000, tá? Então, aqui a gente pode calcular qual que é o preço, qual que é a taxa anual desse título. Então, a gente consegue calcular qual que é a taxa anual desse título. E como que é feito esse cálculo? Aqui é matemática financeira, né? Nós temos aqui o preço, o valor nominal, que é R$ 1.000, o preço de compra, mais a taxa anual, 755 são os dias úteis que ele vai ficar lá, guardado no tesouro, e 252 porque a gente está querendo a taxa anual, e 252 é os dias úteis do ano, tá? Ele é sempre considerado 252 dias úteis que existem no ano. Com isso, nós achamos aí a taxa de 10,88% ao ano. Essa taxa é anual. A gente conseguiu ver aí que o preço apresenta uma relação inversa aí com a taxa. Então, quanto menor a taxa, mais caro fica o título. Quanto maior a taxa, mais barato fica o título, tá? E assim, caso você for vender esse título antecipado, tenha sempre em mente, esse tipo de título, ele vai variar diariamente o valor dele. Tome muito cuidado quando pensar em comprar esse título. Esse título ele tem que ser comprado com estratégia, tá? Com previsão de que o mercado vai melhorar, de que a taxa de juros básica vai cair, que a economia vai melhorar. Então, tudo isso tem que estar convergindo para a economia melhorar. E aí, pessoal, o que eu quero falar aqui é que ninguém tem bola de cristal. Então, a gente não consegue prever isso. Tem que tomar muito cuidado. Se você levar até o final, você vai receber aquela taxa que você contratou. Mas talvez, se você vender antecipado, você não receba essa taxa contratada, tá? Vamos fazer uma simulação aqui daquele mesmo título que foi comprado lá em 2012, só que agora com resgate antecipado, tá? E em 2013. Nós temos que, do momento que ele investiu até o momento do resgate, foram 420 dias úteis. E o preço do título está R$ 874,61.
Aí aqui é a fórmula que a gente calcula para saber qual a rentabilidade aí do período, é do período todo, tá? Então, do momento que você comprou até o momento que você resgatou. A gente consegue calcular qual que é a rentabilidade do período. Nós temos aqui, rentabilidade é igual preço de venda sobre preço de compra menos 1. Calculando a rentabilidade aqui do período, deu 19,17. Então, essa é a rentabilidade do período. Agora, a gente vai calcular qual que foi a rentabilidade anual. Qual a fórmula que usa? Essa é a fórmula aqui que a gente vai usar para calcular qual que é a taxa anual do resgate antecipado daquele título. Fazendo aqui, né, lançando os valores e calculando aqui qual que é a taxa anual, nós encontramos uma taxa de 11,10%. Se você comparar essa taxa com a taxa que foi contratada lá no início daquele título, você viu que ela está maior, porque na contratação ela daria uma taxa de 10,88 ao ano, certo? Aqui está dando 11,10. Isso quer dizer que o título está mais caro, que você está tendo uma rentabilidade maior. Aqui eu quero mostrar um pouco como o comportamento do preço no gráfico. Essa linha azul aqui, ela é o preço do título. Essa linha vermelha, que é essa aqui que varia, ele é o preço do mercado, aquele que varia diariamente, tá? Essa azul pontilhado, ela é a taxa contratada. Aqui, no momento que você comprou o título, você prefixou uma taxa, por isso que ela está reta aqui. E em vermelho é a taxa que varia diariamente do título, porque lembra que eu falei que a taxa ela vai variar todo dia, o preço do título varia e e a taxa também vai variar. E vamos ver então como é que é o comportamento aqui desse gráfico. Nós estamos vendo que você comprou o título, se levar até o vencimento vai ganhar os R$1.000. Aí, o que acontece? O preço do título está aumentando. O que está acontecendo com a taxa? Como a gente falou, se o preço do título aumenta, a gente viu que a taxa é inversa. O que acontece? A taxa aqui está caindo. A taxa do título está caindo. Que o título está pagando para você. Então está pagando uma taxa bem menor do que aquela que você contratou. E o que isso quer dizer? Que se você vender o título nesses períodos, como a taxa está menor, o preço do título está maior. Então, se você vender o título aqui, você vai ter com certeza aí um ganho. Pode ser um ganho acima do que você estava esperando, do que você tinha contratado. E pode ser também que você, no caso aí, venda e tenha prejuízo. Por quê? Olha essa situação aqui, O preço, ele ficou abaixo aqui da curva do título, tá vendo? E o que aconteceu com a taxa? A taxa ela ficou acima daquela que você contratou. Isso quer dizer, preço da taxa, a taxa subiu, o preço caiu, tá? Se você levar até o vencimento, você vai receber aquela taxa contratada, os R$1.000. Observe aqui nesse gráfico que à medida que o tempo passa aqui, o preço ele vai chegando próximo aqui do vencimento, ele já não oscila tanto. O que isso mostra pra gente? Que quando você compra um título que ele tem um vencimento longo, vai vencer daqui a 10, 15 anos, a oscilação dele é muito maior do que um título que você compra com vencimento de 2 anos. Então, essa volatilidade vai depender também do tempo, do prazo que tem o título, tá? Tem que levar isso em consideração. Título mais longo tem oscilação, tem volatilidade aí maior. E aqui, né, como eu tinha falado, nós temos aí o preço de mercado, o PU, que ele é negociado todo dia ele tem alteração. O que eu quero deixar aqui para vocês como atenção é, na hora de comprar o título, tenha em mente por que você está comprando. Porque esse título, ele às vezes causa uma pegadinha. Porque muita gente fala, investir no tesouro, em título público, é seguro. É seguro.
Mas esse tipo de título, ele tem um comportamento específico. E se você for comprar, você tem que ter estratégia e tem que tomar muito cuidado na hora de vender, se for ser venda antecipada, tá? Porque você pode até perder dinheiro. Então tome muito cuidado quanto a isso. E para encontrar o valor líquido que será recebido, lembrando que você vai receber os R$1.000, só que em cima dos R$1.000 vai incidir imposto de renda, vai incidir o custódia da B3 e vai incidir também, caso sua corretora cobre, né, uma taxa aí que ela pode pegar sua. E quando você for calcular a rentabilidade real, você tem que levar isso em consideração. Por quê? Porque neste caso você tem que saber a rentabilidade real que você vai ter. Não adianta você achar que a taxa está boa, mas o IPCA está alto e você paga taxas aí absurdas e que leva toda a rentabilidade que você tem, tá? Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Nós vamos entrar agora no site do Tesouro e eu espero que vocês prestem atenção para ver como que funciona essa questão aí do Tesouro Pré, tá? Bem, nós estamos aqui no site do Tesouro. Vamos aqui em tipos de tesouro, né? Vamos aqui em pré-fixado. Aqui, como eu já falei, né, garante uma rentabilidade fixa. Você sabe exatamente quanto vai resgatar no final. Ideal para metas de médio e longo prazo, tá? Clique aqui em ver preços. Nós temos aqui, pessoal, no site do Tesouro, 2 títulos pré-fixados à venda. O Tesouro 2025, pré-2025 e o pré-2029, tá? Temos os preços aqui de cada um, ó. Você vê que o de 2029, o preço dele é mais barato do que o de 2025. Por quê? Porque ele tem um período maior, então você vai ter uma rentabilidade maior nesse período. E aí ele precisa ser mais barato para você ganhar no final. Por quê? Porque você vai receber o mesmo valor, R$1.000. Então, no final de 2029, você vai receber R$1.000. Quem investir no 2025, no final vai receber R$1.000 também no final, tá? A taxa de rentabilidade anual aqui é 2025, 12,61 e 2029, 12,70. Olha o preço aqui. Você vê que não é assim, você consegue investir com R$30, tá vendo? No Tesouro. Então não é muito dinheiro assim para você começar já a investir. E tem o valor aqui de cada um, tá vendo? Nós temos também, isso aqui são para investir. No resgate, nós temos aqui são 5 títulos pré-fixados. Esses outros aqui, ó, 2026, 24 e 23, são títulos que não estão mais à venda. Eles estão aqui para resgate, né? Existem pessoas que têm esses títulos e vão levá-los aí até o vencimento, ou talvez vendam eles também. Se quiser vender, no caso aqui, quem tem esse título pode vendê-lo, tá? Então vamos simular aqui um de 2025. Eu quero investir hoje. Quanto que eu quero investir? Vamos dizer que eu vou investir aí R$1.000. Eu não quero fazer aporte, só os R$1.000. Aqui ele vai me dar uma simulação. Vai me dar a simulação aqui. Eu posso ver a rentabilidade aqui com o valor. Isso aqui é a comparação que ele faz, né? Tem aqui a comparação. Aqui nós podemos alterar o parâmetro. Eu já falei com vocês já sobre o Tesouro Selic, como que faz a alteração desses parâmetros aqui, para você poder fazer comparações entre títulos iguais e aí ver qual que é o melhor para você fazer investimento. Você pode colocar aqui e comparar aí para saber realmente quanto que você vai ter aí de rentabilidade aí comparando com outros títulos de mesmas características, tá? Aqui a gente vê os detalhes. No caso, nós temos aqui a taxa contratada, a rentabilidade bruta que foi contratada, né? 12,75. E nós temos aqui a rentabilidade líquida.
Essa rentabilidade líquida aqui, ele está levando em consideração já desconto de imposto de renda e da B3. Ele não leva aqui em consideração a da corretora, tá? Porque a maioria das corretoras hoje em dia não cobra nada para você investir no Tesouro Direto. E aí tem a comparação aqui de cada um dos títulos. Agora eu quero abrir aqui o Excel e mostrar para vocês aqui qual que é a rentabilidade, né? 12,75 e 10,75. Eu quero mostrar para vocês aqui a influência, né, a rentabilidade real que nós vamos ter neste caso aqui, levando em consideração as duas rentabilidades, a líquida e a bruta. Por isso que é importante você levar em consideração a rentabilidade líquida e levar em consideração também o IPCA. Então, a taxa nominal foi 12,75, né, na contratação. O IPCA, vamos colocar que o IPCA foi de 9. Se nós levarmos só em consideração a taxa nominal, aquela lá que é a taxa bruta, ele está dando uma taxa real de 3,44. Agora, leva em consideração a taxa líquida, que é já descontado. Você sabe que vai descontar aqueles valores, que ele é descontado automático quando é feito o resgate. Foi 10,75, né? Olha a taxa real, então. O que realmente você está ganhando aí. Porque o resto é só correção da inflação. Por isso, é importante que você leve em consideração também o IPCA, leve em consideração as taxas. Por quê? Porque esse tipo de título você está prefixando ele. Então, se você sabe que a economia não está boa, que a inflação vai ficar alta durante muito tempo e que a taxa de juros vai ficar alta, faça uma simulação para ver o quanto realmente você vai ter de rentabilidade real caso você invista nesse título, tá? Tenha sempre em mente isso. Esse título tem que ter estratégia para investir. Você tem que avaliar essa questão de venda antecipada. Se você precisar do dinheiro, não é uma estratégia boa você investir, a não ser que você conheça e saiba o que vai acontecer com o mercado, o que eu acho que é um jogo, porque você, na real, não sabe. Se você tem paciência, beleza. Aí tranquilo, que vai chegar um momento que vai melhorar, porque a economia ela oscila. Se você é alguém que vai precisar do dinheiro, não vale a pena investir num título que tem essa característica, esse tipo de comportamento, tá? Bem, pessoal, era só isso que eu queria falar aqui nessa aula. Estendi um pouco aí, né? Mas é preciso estender para falar um pouco sobre esse tipo de título e falar sobre as peculiaridades que ele tem, tá? Eu quero deixar aqui para você um meu abraço aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar aí com alguém que precise conhecer esse tipo de título. Antes de investir, você precisa conhecer os títulos, tá? A gente precisa compartilhar conhecimento. Nosso povo brasileiro precisa aprender a investir, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais investimento, melhor para todos, melhor para a vida financeira. E é isso que a gente quer fazer, é aumentar a quantidade de brasileiros aí que investem, que conhecem e que precisam melhorar a vida financeira, tá? Um grande abraço e até a próxima aí.